é uma forma de a gente ver como pode dar mais um passo em direção a uma vida mais leve, mais saudável. Aqui é o programa Tecendo a Vida, eu sou Rosa Maria Faveiro. O programa Tecendo a Vida, a gente fala do quê? Dos nossos nós, dos nossos emaranhamentos, aquelas coisas que a gente passa no dia a dia, no cotidiano, e que deixam nossa vida pesada e difícil. E fazendo uma analogia com o tecer da vida, com os pontos das costuras e dos teceres, é uma forma de a gente ver como pode dar mais um passo em direção a uma vida mais leve, mais saudável. Então, hoje o nosso tema ele é um pouquinho mais delicado, né? Muitas pessoas têm mais dificuldade em falar da morte, mas hoje a gente vai tentar trazer um outro olhar e também algumas coisas, alguns emaranhamentos, alguns nós que a gente tem com relação à morte, né? E aos mortos, tá? Quando eu falo caminhar em direção à morte, não necessariamente eu estou falando de alguém que está realmente no movimento de fim, né, e querendo fazer alguma coisa com a própria vida, ou seguindo mesmo numa questão definitiva para a morte. Quando a gente fala em caminhando em direção à morte, muitas vezes são situações assim que você vai indo no dia a dia com movimentos que não são para o mais. Você vai se encolhendo, assim, a vida não flui tão levemente. Parece que tudo fica pesado, tudo fica mais tenso. E você vai no movimento de não querer produzir mais, de não querer fazer as coisas gostosas da vida, não só de lazer, né, ou das coisas que a gente acha agradáveis, mas também das questões de trabalho, de desenvolvimento, de produção, né, de produzir algo, que a vida nada mais é do que isso. Quando a gente está num movimento positivo, para o mais que a gente diz, a gente está produzindo, a gente está alegre, né? A gente tem uma leveza, a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, no caminhar da vida. E a gente vê muitas pessoas com muita dificuldade, muita desmotivação. Eu mesma já passei por situações assim, de ficar muito desmotivada e, sabe, vai ficando naquele movimento para baixo, parece que assim você está ficando velha, então faz parte da vida, isso é assim mesmo, a gente vai envelhecendo e vai desanimando, né? E isso é algo que fica na gente como se fosse uma coisa certa, e vamos caminhando assim, cada vez menos, 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 né? E vai encolhendo. Então, tem situações que às vezes ficam muito críticas, realmente, que a pessoa acaba, por exemplo, entrando numa depressão, tendo alguma situação mais difícil, porque acaba indo nesse processo e isso vai se agravando, né? Vai se agravando cada vez mais. Então, quando a gente fala, né, desse movimento para a morte, a gente está falando de um caminhar que é sem energia, sem vida, vamos dizer assim, mas que também, sim, pode levar a doenças muito importantes e até a morte. Quando você tem um caso de alguma coisa muito emaranhada, você pode, sim, ir em direção à morte, seja por vícios, seja por situações de provocar perigos para si mesmo, viver em alto risco. Então, tem várias formas de a gente fazer isso inconscientemente, que é um caminhar em direção à morte. E, normalmente, a gente faz isso em doenças, simplesmente, simples assim. Começa a caminhar de um jeito que é um caminhar fraco, de cabeça baixa, e que pode, sim, levar à morte realmente. São movimentos que, quando a gente está na constelação, a gente percebe muito. Então, a gente vai falar um pouco desses movimentos. Então, assim, uma pessoa que anda muito triste, sempre desanimada, sempre numa situação muito, assim, pequena, vamos dizer, vai diminuindo, é um bom indício que pode ser observado. Aí a gente vai dizer, ah, tá, mas então toda pessoa que está triste tem alguma situação assim? Não. Ah, toda pessoa que está doente tem uma situação assim? Não. Claro que não. E aqui eu vou falar também de movimentos que foram percebidos, né, ao longo desses anos todos nas constelações familiares. Não quer dizer que é uma regra geral, não quer dizer nada, né? Como a gente sempre diz, cada caso é um caso e tem que ser tratado sempre independentemente. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre olhar
para esses movimentos como possibilidades, e sim, a partir desse olhar, a gente poder fazer alguma coisa um pouco diferente. Como o Bert fala, né, existem camadas, né, camadas mais profundas da alma da gente. Então, eu vou citar aqui algumas situações que levam a gente para esse movimento, né? Então, por exemplo, um que a gente chama de eu sigo você. Então, é assim, alguém da sua família morreu, por exemplo, e você, a partir dessa morte, começa a interiorizar e a passar num movimento da vida que é querer ir em direção ao outro, que é seguir o outro na morte. E isso acaba levando a essas situações de ir desanimando, de ir para o menos, de não ter vida mais, vivacidade, e indo para esse caminho, que é um caminho para encontrar o outro, vamos dizer, que se foi. Vai ficando entristecido, etc. E muitas vezes a gente, quando põe na constelação, a gente percebe esse movimento que está relacionado muito a essa morte. Então, isso normalmente pode acontecer, por exemplo, num filho que segue a mãe, por exemplo, que teve uma morte precoce. Então, as crianças, nós, né, até como crianças, nós somos muito suscetíveis a esses movimentos. Então, por exemplo, uma criança cuja mãe morreu cedo, então a criança fica com aquela dor, aquele sentimento de querer reencontrar com a mãe, querer ficar perto da mãe, então ela vai promovendo esse movimento em direção à morte. Então, fazendo brincadeiras que podem ser perigosas, não quer dizer que vai levar à morte, entendam isso. Quando a gente fala nisso, é um movimento de vida, sabe? Só que aí, mesmo que não leve à morte, ela vai ter, às vezes, muitos acidentes, ela não vai bem na escola, ou não vai seguir na vida com toda com a sua força, com a sua energia, não vai produzir bastante de uma forma saudável. Chega na fase adulta, de repente vai ter situações de arrumar uma namorada, um namorado, ou então do trabalho, do estudo, não conseguir terminar uma universidade, enfim. São vários movimentos que a gente chama de movimento que não é de vida, porque o de vida é você querer produzir, querer fazer e ir sempre em frente. E o inverso também acontece quando uma mãe perdeu um filho. Então, aí essa mãe também entra no movimento de querer seguir o filho. Então, eu sigo você, só para exemplificar, né, o que significa. Então, assim, você teve uma perda importante e você quer seguir em direção ao outro. Que a gente tem uma situação que a gente entende a morte como uma coisa bem ruim, é uma coisa que está além da gente e que a gente não tem controle, não tem conhecimento, você não sabe o que tem, então a gente tem sempre esse sentimento de a morte, sim, como uma coisa muito negativa. E por isso esses movimentos acabam acontecendo, porque é como se aquilo fosse algo muito, muito ruim. Não estou dizendo que não é, que é triste, é doloroso perder alguém. Mas aí quando você fala, dentro da filosofia sistêmica, dessa grande alma, vamos dizer, da alma coletiva, aí a gente está falando de um campo, vamos chamar assim, que ele abrange tanto os vivos quanto os mortos. Nessa alma, eu coloco alguns termos aqui, para quem não conhece, a gente vai falando ao longo da jornada aí, mas quando eu falo de alma ou de espírito, não tem a ver com aquele conceito que a gente tem na religião católica, o espírita, né, da alma. Quando eu falo em alma, é uma denominação que foi dada pelo Bert sobre esse campo de ação, vamos dizer, do nosso sistema. Então, dentro dessa grande alma, existem tanto os vivos quanto os mortos. Na alma não tem essa separação de vivos e mortos, né? Só estou dando esse contexto para a gente pensar um pouquinho diferente da vida e da morte. Quando a gente fala em nascer, a gente está falando dessa vinda, né? E quando a gente vai, que é a morte, ela nada mais é do que um complemento, porque não existe vida sem a morte, né? A vida, ela abrange, inclusive, a morte. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tem uma perguntinha aqui. Eu também gostaria muito, se vocês tiverem algumas questões que vocês queiram falar, fiquem à vontade, tá? Essa, por exemplo, de hoje
foi alguém que me pediu no direct, falando, né, de uma pessoa que estava num movimento assim, e aí eu, então, coloquei esse tema hoje justamente para a gente ir atendendo até a pedidos assim de pessoas que vão tendo aí os seus nós, e a gente, na medida que for possível, ir colocando algumas visões sistêmicas, e isso pode ajudar outras pessoas, tá? Quando a gente fala, então, desse movimento Eu Sigo Você, a gente não se dá conta disso no dia a dia, né? E não tem essa noção. Então, essas percepções são muito, assim, recentes, que o Bert Hellinger colocou, uns 40 anos de estudo que ele teve, e agora que a gente está tendo a oportunidade de expandir um pouco mais isso, né? O Glenn está falando, e quando um filho morre antes dos pais, isso pode desencadear o ir para a morte de um dos pais? Com certeza, né, Glenn? Foi o que eu disse agora também. A gente pode tanto ter um movimento de um filho em busca dessa mãe, de uma mãe ou de um pai que morreu, quanto o contrário, com certeza, né? A gente tenta também, como pais, seguir o filho na morte. Então, a gente tem também, por exemplo, um outro movimento, Eu por Você, que é geralmente o filho que fala eu por você. Tipo, se minha mãe vai morrer, eu vou no lugar dela, porque as crianças têm muito isso, de querer salvar os pais. Então, esse movimento Eu por Você é assim, se a mãe está em risco e ele percebe a mãe em risco de morte, a criança vai e fala eu por você. Então, esse movimento que a criança percebe, às vezes, de uma depressão na mãe, ou uma situação que a mãe não está feliz e está num caminho para a morte, o filho acaba tomando esse lugar e querendo fazer esse eu por você. Então, não vá, mamãe, eu vou no seu lugar. Então, isso, estou dizendo o quê? Né? Que gera uma cascata de emaranhamentos, uma cascata de situações em que levam as pessoas a adoecerem. Se a gente vê, por exemplo, tem muitas questões assim de mortes sempre na mesma data na família, ou do mesmo jeito, ou seguindo um fluxo que se repete. E assim, quanto mais isso se repete, mais repetição acontece. Por quê? Porque as crianças que vêm vão entrar nessa sintonia aí, vamos dizer, nesse campo, que é um campo de ter que salvar o outro, né? E ter que salvar o outro. Então, são situações assim que quando você não consegue fazer um corte nesse movimento, ele gera outros, e aquilo vai crescendo e gera situações bem complexas nas famílias. E um outro movimento também que a gente pode citar é do eu também, que o eu também é assim, se você vai, eu também vou. Isso, por exemplo, aparece muito no caso, vamos supor, de gêmeos, quando nascem gêmeos e um morreu, vamos supor, né? Uma criança não veio. Ou mesmo numa questão de aborto, um filho que nasceu e outro que não nasceu. Então, o que acontece? Essa criança que ficou, seja um irmão gêmeo ou um irmão de alguma criança que não veio, ele entra nesse processo de falar eu também. Então, se meu irmãozinho não veio, eu também não fico. Então, ele quer também acompanhar. Então, é mais um movimento que a gente percebe de querer seguir o outro na morte. E, mais uma vez, eu insisto em repetir que não necessariamente quer dizer que as pessoas vão morrer, que isso vai acontecer, mas que pode levar uma vida inteira num movimento de tristeza, né, de desânimo, com depressão. Então, são algumas coisas que a gente associa e chama de amor cego, que a gente daqui a pouquinho vai falar do amor que vê, do amor que cura, mas aqui a gente está falando desse amor cego, que a gente ama e ama tanto que quer seguir o outro, quer se sacrificar pelo outro. Então, a gente olha sempre o nosso amor pelo outro e a gente vai ver o inverso, como a gente pode melhorar esse fluxo e tentar evitar esse caminho tão prejudicial para nós, para a nossa própria vida e para o próprio sistema familiar. Porque quando a gente fala de um sistema, a gente fala de uma linhagem, não é só a mim e ao meu filho, mas é a mim e ao meu filho, a minha avó e toda a linhagem ancestral que, por alguma razão, já seguiu nesse movimento.
de seguir o outro, de ir pelo outro, de querer salvar o outro, de não ter uma vida plena e feliz porque alguém não teve, né? Como é que a gente faz, então, para a gente tentar, de uma forma, entre aspas, racional, tentar mudar esse comportamento? Quando eu falo do Tecendo a Vida, qual que é o objetivo? A gente trazer os conhecimentos sistêmicos, né, das constelações familiares, que o pessoal conhece como constelação familiar, mas, na verdade, a inteligência sistêmica, a filosofia sistêmica que o Bert trouxe, porque você pode fazer uma constelação e é maravilhoso, você pode sim acessar e criar movimentos muito importantes para a vida, mas também quando a gente conhece a filosofia, conhece os pensamentos que ele observou, a gente sim consegue exercitar e trabalhar de uma forma diferente. Então, a percepção que a gente tem, ela não vem só no nível racional, né? Ela não vem como só um conhecimento, ela vem assim, trazendo percepções, e na hora que ela traz percepção, a gente se modifica e a gente muda o nosso caminhar. Quando a gente, então, tem esse amor que a gente chama de amor cego, então, a partir das percepções desse amor cego, você começa também a olhar para o amor que vê. Então, se eu sei que eu estou numa dinâmica de seguir alguém porque teve alguma situação, ou que eu tenho culpa, ou que eu quero salvar o outro e tal, eu posso sim olhar para um movimento de cura. Quando a gente fala esse movimento de cura, na constelação a gente coloca algumas frases, né? Assim como eu digo, por exemplo, você quer em direção à morte, tá? Você está fazendo um movimento de eu sigo você, e a pessoa se dá conta, porque isso, quando ela repete aquilo, cai muito pesado na alma dela, né? De achar que está indo para a morte. Não, eu só estou doente, só estou um pouco chateada, né? Então, assim, é um movimento que é difícil a gente olhar e achar, até porque a gente tem essa percepção da morte como essa coisa muito ruim, definitiva, vamos dizer, e que é. Mas, né, quando você olha a morte e a vida como um grande lugar onde você vem e vai, e não estou falando aqui de renascimento, nem de espiritismo, nem de reencarnação, não. Estou falando aqui de um campo de informação. Então, quando a gente olha para esse amor cego que fala, eu sigo você, eu por você, eu vou no seu lugar e tal, aí você vai para algumas frases que você pode olhar para a cura, que é, por exemplo, eu sigo para a vida e vou fazer o melhor que eu puder a partir disso. Olhar nos olhos da morte, daquela situação, entender que aquilo é o que é e eu não posso mudar, e a morte é assim, e ela faz parte da vida, né? A vida sem a morte não é plena, ela é inacabada, né? E a gente só finaliza a vida com a morte. Então, assim, faz parte da vida. Então, é bastante bonito a gente olhar para isso dessa forma. Quando a gente vai ouvindo esses conceitos primeira vez, assim, isolado, eles parecem muito absurdos, né? Mas conforme você vai tomando conhecimento, a gente vai percebendo o quanto isso faz sentido e, especialmente, o quanto isso interfere na nossa vida. Então, você vai para um movimento de que é olhar o outro que se foi com respeito e não achar que ele está numa situação inferior porque ele morreu. Às vezes a gente fala, coitado, né, morreu cedo. Então, assim, não é coitado, morreu cedo. Ele morreu no tempo que ele deveria morrer. Era o tempo dele. Então, a gente olha para aquele tempo dele e respeita, porque quando a gente acha que ficou na vida e que ficar na vida é mais importante do que ir para a morte, a gente se sente superior e diminui o outro. Tem gente que fala que os mortos interferem na vida dos vivos, mas é o contrário, né? Na verdade, os vivos que ficam interferindo na vida dos mortos. Deixa o morto morrer em paz e, ok, ele morreu. E aí a gente vai olhar para aquilo com respeito. Claro que é com saudade, é com tristeza, né? Pela falta da convivência, e tudo isso é muito doloroso, mas quando a gente olha para
para essa pessoa que morreu com muito respeito, a gente começa a sentir que não é tão mal e que o outro cresce com isso. Então, quando o outro cresce com isso, eu não fico mais olhando para ele como se ele fosse infeliz e coitado, e eu querer salvar ou querer seguir porque acho que não foi bom. E aí o meu sistema todo fica prejudicado. Então, o que, que a gente faz? Aquele movimento de, em sua honra, porque você foi e custou muito para você, então, pelo preço que custou a você, eu vou fazer algo de bom com a minha vida. Então, esse é um olhar para o mais, é um olhar que leva à cura. Então, se eu olho para o outro que morreu e falo, eu fico um pouco mais, você foi e eu vou ficar um pouco mais. Eu fico um pouco mais e, em sua honra, eu vou fazer o que for de melhor com a minha vida. Porque se o outro morreu e você quer morrer por ele, e ele teve uma situação que já foi dolorosa para ele mesmo, ele vai falar, além de ele ter passado aquela situação dolorosa, ainda tem que ver. Eu não estou falando de espírito de novo, que aí é religião, né? A gente não entra na religião. Mas assim, o ser que existe, existe, que existiu, existe na sua essência, tanto que a gente está aqui, está pensando nele, está falando dele, ele continua existindo de alguma forma nesse campo de força, né, que é o nosso campo familiar. E a gente tem essas interferências, por quê? Porque é o mesmo mundo, a gente não está falando do mundo dos mortos e do mundo dos vivos, né? Mas tudo isso é muito filosófico, não levem como disse a minha amiga Cleide esses dias, quando a gente entra numa coisa nova e que a gente não conhece, a gente tem que entrar com a xícara esvaziada. Então, assim, então eu peço assim, entrem com a xícara esvaziada de todos os preconceitos e deixa simplesmente isso vir e se instalar dentro da sua alma. Porque quando a gente ouve algumas coisas a primeira vez, a gente tem os nossos preconceitos, e aí a gente acha que tudo é absurdo. Mas quando a gente vai olhando e vai experimentando, aí com essa xícara vazia e deixando ela encher com aquilo que está vindo de um lugar assim bem neutro, a gente consegue captar muito melhor. Bom, estão comigo aqui ainda? Então a gente falou desses movimentos, do eu sigo você, eu por você, mas quero também falar um pouquinho de um que é comum também acontecer, que é um movimento de expiação. É você causou dano para alguém, tá? Então você causa um dano para si mesmo, para compensar o dano que você causou ao outro. Isso é uma coisa que a gente faz muito na vida. Então, assim, eu causei um mal, entre aspas, né? Porque eu entendo que é um mal, causei um dano, então aí eu fico me chicoteando para poder expiar. Por quê? Porque a gente tem uma questão que é da nossa consciência leve e consciência pesada. Quando a gente fala em consciência leve e consciência pesada, ela está muito ligada às nossas crenças. Então, esse movimento, ele acontece, por exemplo, em caso de aborto, que a mãe provocou um aborto, por exemplo. Então, ela fica depois com uma culpa, mesmo que ela tenha feito isso naquele momento, certa de que era o melhor para ela e de consciência leve, ao longo da vida, ela vai experimentando uma dor de uma culpa, não só a mãe, como o pai também da criança. E às vezes, mesmo que não saiba que teve a criança. E isso começa a pesar na alma dessa pessoa, dessa mãe e desse pai, e ele vai se sentindo culpado, né? Porque a gente tem a questão da consciência, e aí a gente quer voltar a ser inocente. Então, assim, se eu sou culpado e eu não consigo reparar o mal que eu fiz para o outro, o que, que eu faço? Eu me flagelo, eu passo por uma expiação, que é um jeito de eu tentar me sentir de consciência leve de novo. Só que na hora que você se pune, você aumenta aquele problema, aquela situação, e você vai para a consciência leve e logo volta para a consciência pesada. Então é uma coisa que fica nesse movimento e que vai causando um transtorno muito grande. E outra coisa que acontece, que dentro dessa consciência, quando uma pessoa que se sente culpado e ela quer se espiar e ela não faz esse movimento de se prejudicar, algum descendente
vai fazer isso no lugar, porque aí entra no outro conceito, que é eu em seu lugar, e aí tem que fazer uma compensação de alguma forma. Então, por quê? Isso está dentro dessa consciência que eu falei antes. Isso está relacionado, como eu disse, às crenças. Porque, por exemplo, se você pega na religião a própria história de Jesus, então de Jesus a gente fala o quê? Jesus se sacrificou por nós. Então, assim, ele sofreu uma expiação. Então, ele foi lá, como se diz, o cordeiro imolado, né? Que assim, ele assumiu a culpa, e a gente diz isso, né, na religião católica, assim, que ele assumiu a culpa por todos nós. Ele fez uma expiação, ele tomou para ele, para que o outro não sofresse. Então, quando a gente fala disso, e a gente fala na própria religião católica aqui, e, né, em várias religiões, que fala da culpa, do que é certo e errado. Então, toda vez que a gente fala em certo e errado, em culpa, são crenças, na verdade. São crenças que a gente traz ao longo da nossa vida e na nossa história familiar e história do mundo aí, com relação a essas coisas chamadas certo e errado. Então, a gente fica o tempo todo nesse movimento de querer espiar, de querer fazer, para poder se sentir menos culpado, se sentir de consciência leve, porque entra na questão também do pertencimento, que se eu não fizer isso, eu perco lugar no sistema. Então, também tem a ver com o pertencimento. Bom, então a gente então tem que olhar o quê? Toda vez que você faz algo, gera um dano para o outro e sente culpa, aí em vez de você querer se autoflagelar, se espiar e causar um mal para você mesmo, você fala o quê? Olha a sua culpa nos olhos, não queira se livrar da culpa, porque a gente quer se livrar da culpa, né? Então a gente olha a culpa nos olhos e diz sim, assume aquilo. Então você assume a culpa, assume a responsabilidade que você teve. E aí quando o culpado, através da sua culpa, ele olha para isso e não quer sair, fugir da culpa, seja querendo se inocentar e botar a culpa nos outros, enfim, ou qualquer coisa assim, ele vai ganhar mais força. Então, quando você olha para a culpa, ok, isso eu fiz, não posso mudar agora, e o que eu faço com isso? Para a gente tentar seguir para para um caminho de cura, um caminho de melhoria, né? Então, assim, eu sigo servindo a vida da melhor forma que eu puder, com isso, do jeito que foi. Então, porque a vida, ela vai muito além de você estar inocente. Então, servir a vida com humildade, em consonância com essa força que você adquire quando olha para a sua culpa, ela sim faz um movimento demais. E quando, então, qualquer situação que alguém tenha sido prejudicado, este também vai se sentir melhor, porque ele olha como assim, aquilo então não foi totalmente em vão, então não houve aquele dano completamente em vão, porque eu pego aquilo, transformo em força e faço algo de bom com aquilo. Então, o que eu posso fazer de bom para a vida, seguir na vida com isso? Não é me matando, não é eu me espiando, é pegar o que tem e ganhar força para ir para frente. E dizer mesmo assim, em honra a você, por você, eu fico aqui e faço o melhor que eu puder com tudo que veio e do jeito que foi, né? Então, quando a gente fala nesse campo da consciência, que efeito que ele tem na nossa alma quando você está nessa consciência leve, pesada, de culpa, de penitência, aí você tem um peso e aquilo tem um efeito de querer justiça, né? Então, assim, é uma coisa que só leva para um caminho de negativo e de doenças. Agora, quando você olha para além da culpa, porque aí se você pensa nesse campo maior e que a culpa, o mal e o bem está incorporado ali, que é muito além, né? Que pode voltar a caminhar para o mais, porque assim você está dentro de algo maior, então não tem culpa e falta de culpa, inocência, né? Culpa, certo e errado, aí você está a serviço de algo maior, algo que você pode fazer e sim ir para esse amor que cura. Então, quando você olha para as coisas que adoecem, esse amor que adoece,
que é de querer se penitenciar, querer sofrer com o outro, querer seguir o outro, achar que ir para a morte é menor do que ficar na vida, você está a serviço de nada, né? Você só vai para o negativo e as pessoas do seu sistema só se prejudicam. Então, quando você vai e faz essa olhar para esse amor que cura, que é pegar o que teve, ok, dizer sim como foi, olhar para além dos limites da nossa consciência, né? Essa consciência de crenças que a gente tem do nosso sistema, e sem diferenciar bem e mal, e simplesmente pegar o que foi e ir para a vida com o melhor que puder a partir de agora. Então, essa é uma visão que é de um amor que cura, é olhar o que foi e simplesmente tomar a força daquilo e ir para frente para um amor que cura. Quando a gente faz isso, o nosso sistema cura, os nossos filhos curam, nossos ancestrais curam, e a gente consegue sair daquele ciclo vicioso que gera, às vezes, mortes e mortes nas famílias, gerações atrás de gerações, repetindo o mesmo comportamento. E a gente pode fazer essa mudança. A Georgia está dizendo, está sendo uma resposta para mim. Que bom, Georgia, se alguma informação for alguma resposta para nós, a gente tem que estar sempre em busca, né, eu nem diria que é das respostas, mas sim das perguntas, né? Então, assim, que sintoma que eu tenho, né? Para onde ele olha? O que está em mim quando eu estou nesse movimento de tristeza, de depressão, de não querer seguir na vida? E eu não preciso necessariamente fazer uma constelação e saber que foi lá na geração do bisavô e tal. É assim, se posiciona, olha para seu sistema e sente, né? Sim, o que meu sistema me traz? Que culpas que eu trago em mim? Que culpas que eu tenho? Então, assim, ok, eu fiz, e isso acho que não foi bom, mas pode estar a serviço de algo maior, eu não sei também. Então, aquilo que parece que foi um mal, pode estar a serviço de algo. Então, assim, é pegar aquilo, olhar nos olhos, como a gente diz, e tomar a força daquilo e seguir em frente fazendo algo de bom. Aí é a nossa hora de trabalhar, né? Fazer algo de bom, porque a vida só tem sentido e ela produz quando a gente faz algo de bom, toma aquela força que veio de lá de trás. Vários já tiveram que sofrer danos muito grandes, né? Para a gente poder seguir em frente bem, e a gente vai querer repetir, então vamos quebrar, né? Quebrar esse padrão repetitivo, às vezes, de uma doença, de uma situação mais grave. Tá bom, então? E vamos tentar seguir na vida para um amor que cura, né? E não um amor que adoece, fazendo o melhor que a gente puder com o que teve, do jeito que teve, que foi o que deu, né? E para frente, fazendo sempre o melhor, tá bom? Um beijo a todos, uma boa noite, um bom descanso. Tchau.